Você que está chegando aí agora, ligou na Canção Nova, estamos aqui no Além da Notícia falando sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, que diz respeito a todos nós, independentemente de credo religioso ou de qualquer outro segmento que a gente pertença na sociedade. É o tema da superação da violência, urgentíssimo. E olha, vocês de casa estão nos dando aqui um material fantástico também de reflexão. O Daniel, ele é de Itupeva, na Bahia, professor da rede pública. Ele diz assim: esse ano iremos trabalhar um projeto Escola, Família e Sociedade. A inércia das famílias e da sociedade tem colaborado para uma demanda de alunos rebeldes, negligentes e violentos. Professora, tenho certeza que a senhora vai dizer a verdade, né? Então, eu prefiro trabalhar com o conceito da família como vítima também. Vítima também. Mas a família também não está muito inerte? Eu acho que a família está perdida num mundo onde ela não consegue mais saber que valores, o que é importante na educação da criança. São tantas teorias, são tantos manuais, são tantas coisas que se diz. Então eu vou acreditar com a senhora, a família está perdida. Eu acho que ela está sem saber o que fazer. Ela está perdida porque nós perdemos, como eu comecei dizendo, a questão dos valores, né? Uhum. Aqueles valores básicos que nós tínhamos, eles foram destruídos. Eles foram massacrados nessa sociedade que a gente está vivendo. E aí, como que o pai e a mãe vão saber, vão dar conta de passar para esse filho o que é importante realmente? Não é? Que valores ela vai passar? O que é importante hoje? E eu acho que aí você perde uma questão fundamental, e eu concordo com a pessoa que está falando, que nós estamos vivendo uma crise de autoridade nas famílias. Mas eu não acho que isso seja uma questão que as pessoas façam porque elas não querem, porque elas não estão nem aí. Não, é porque as pessoas estão perdidas, numa crise de autoridade. Quem é a autoridade? Eu vou concordar com a senhora e vou concordar com ele, porque quando se está perdido, não se sabe o que fazer, se está parado, se está inerte. Com certeza. É verdade. Com certeza. Mas é que eu tenho muito medo desse discurso de culpabilização da família. Eu acho que a família também está num contexto onde ela está muito sem parâmetros também. Muito bem. Olha, nós temos muitas participações, já eu volto aqui ainda. Mas vamos agora chamar o presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, que ontem, na abertura da campanha da fraternidade, ele deu uma declaração a respeito da violência disseminada na sociedade. Vamos escutar Dom Sérgio da Rocha. E nós lamentamos profundamente as expressões de agressividade e de violência que estão por aí. Nós queremos dizer um não à violência nas redes sociais, nas ruas, nos diversos ambientes. Por isso, é preciso que esse não seja traduzido em atitudes pessoais, mas também nós precisamos, sim, do poder público que nos ajude a superar as causas da violência. Ele não abriu mão da importância do poder público nessa reflexão. O governo é responsável pela segurança pública. Então, nós vamos gritar para quem? Para Deus, sim, Deus está acima de tudo. Mas aqui nós precisamos do governo. Ele tem que executar políticas eficientes. E a deficiência está em toda parte. Eu trouxe aqui para você, Ronaldo, um estudo que fala de propostas contra a criminalidade juvenil. O que nós podemos fazer? O que o Estado pode fazer para diminuir essa participação do jovem na criminalidade? Eu só vou sintetizar dizendo aqui, ó, o estudo fala que o Estado tem que gerar empregos para a juventude. O jovem que não trabalha, que não tem oportunidade, ele acaba sendo influenciado por más companhias e pode cair na prática da violência, da criminalidade. Ó. O Estado tem que investir mais em educação profissionalizante, dar mais oportunidade para a nossa juventude. É difícil hoje um jovem conseguir trabalhar. Há poucos dias aqui em Brasília foi realizado um concurso para estagiário, professora. Milhares de jovens disputando 200 vagas. Então você sente ali o clamor da juventude querendo trabalhar, mas não tem oportunidade. Então o Estado tem que mudar essa política. E esse é um flagelo não só no Brasil, mas no mundo também. A gente vê nos países da Europa a juventude também em busca de trabalho. Melhorar o tratamento de viciados em drogas. Eu que trabalho na justiça, eu julgo os processos, os recursos no tribunal. Uma grande parte nessa área, tráfico de drogas, uso de drogas, o crime envolvendo menores de 18 anos.
e está se disseminando cada vez mais o tráfico na nossa sociedade. Isso é uma política difícil? Nós reconhecemos, mas não podemos deixar de lado. Então, um estudo aqui, melhorar o tratamento dos viciados, sobretudo a juventude brasileira. Professor, essa também a senhora escreveu sobre isso já. A relação juventude, tráfico de drogas, violência. Então, é muito importante o que o doutor Roberval está falando, porque o que a gente observa é que isso é um mito, o jovem não quer trabalhar, isso é um mito, o jovem quer trabalhar. Dizer, o jovem não quer nada com nada, ele não quer emprego. Todas as nossas pesquisas, todos os nossos trabalhos, uma das primeiras coisas, quando você pergunta, o que vocês querem? Eu quero um emprego, eu quero um trabalho. Eles querem trabalhar. Quando você não tem oportunidade, ele vai para o tráfico. O tráfico é um grande empregador, muitas vezes, para o jovem. É uma forma de inserção no mercado. Que, claro, o mercado de violência, que vai levar ele muitas vezes à morte, né? Antes dos 25 anos, inclusive, que normalmente é a faixa onde eles acabam morrendo no tráfico, mas na falta de condições adequadas de trabalho, de estudo, ele acaba se envolvendo na criminalidade, ele acaba se envolvendo com o tráfico, ele acaba se envolvendo em situações que levam ele para situações de violência. Então, essa relação a gente não pode negar. Que o fato de você pensar, principalmente populações de alta vulnerabilidade, comunidades muito carentes, ele sempre vai ter esse envolvimento com situações de violência e com o tráfico como uma forma de garantir a sua própria sobrevivência, de garantir os seus sonhos. Mas em todas as nossas pesquisas, quando você pergunta para o jovem o que você quer, ele diz, eu quero um trabalho. Eu quero um emprego. Ainda é visto, a carteira assinada, ainda é vista por eles como uma forma de ser cidadão. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás na Vara da Infância, que era mais de 100 jovens, um grupo grande, com outros professores, da UNB, inclusive, a professora Fátima Sudbrack, que é uma referência na área de tratamento de drogas em Brasília. Quando se pergunta para o jovem, o que você quer? Ele diz, eu quero um emprego. Né? Não tem emprego, fica muito difícil. Deixa eu mudar de assunto rapidamente aqui, porque tem muita coisa chegando. Doutor Roberval, boa noite, meu nome é Célia Alves. Se o Brasil é um dos países que mais pune, por que ainda existe tanta corrupção e por que quem é punido é só quem rouba menos? De Concórdia, em Santa Catarina, a Célia. E aí, já emendando aqui também, o Haroldo, de Juazeiro do Norte, no Ceará, ele diz assim, somente penas mais severas farão com que os criminosos temam. É isso? Não acredito nessa teoria de que penas maiores vão resolver os problemas. Não acredito. Inclusive, o Congresso Nacional tem feito isso. É comum o deputado federal apresentar projeto para aumentar a pena. Por exemplo, a pena de um crime de 8 a 15 anos, daqui a pouco o deputado vem, por exemplo, aumenta para 20 anos. Isso não resolve. Isso aí é demagogia, com todo respeito àqueles que pensam, têm uma intenção de outra forma, uma consciência diferente. Mas o que eu percebo é que muitos políticos estão agindo com demagogia quando defendem a aplicação de penas maiores, inclusive pena de morte. Isso vai resolver o problema da criminalidade? Nós sabemos que não vai. Não podemos aqui culpar somente o jovem pelo alto índice de criminalidade e nem mesmo o adulto. Como bem colocou a professora, o jovem é mais vítima do que autor de ato infracional. Para você ter uma ideia, 3% dos crimes, olha aqui, são praticados por jovens no Brasil. E agora você vê uma campanha para reduzir a maioridade penal para 16 anos e até tem um grupo de deputados querendo reduzir para 14 anos. Eu pergunto, se nós lotarmos os nossos presídios com menores, colocarmos os menores juntamente com os adultos, será que vai resolver o problema da criminalidade? Não vai. Eu afirmo aqui que isso não vai resolver. A demagogia, para mim, é mentira. Aqueles que vêm publicamente defender essa política com base no sensacionalismo. Nós sabemos que políticas públicas corretas, principalmente na educação e no combate à desigualdade social, isso é o que mais resolve e diminui a criminalidade.
seguindo aqui no nosso Além da Notícia, eu vou pedir à produção que me dê a última resposta do Dom Sérgio da Rocha. A gente está com uma programação aqui, eu vou saltar a próxima. Me dê a última resposta do Dom Sérgio da Rocha. Ele fala sobre essa questão da banalização da violência com corrupção que a gente estava aqui. A gente está circulando sempre nessa questão porque ela está em tudo, né? Vamos lá, vamos ouvir. Olha, é muito triste, sim, ver a violência crescendo, destruindo tantas vidas, especialmente de crianças, de jovens, de pessoas mais fragilizadas. Nós não podemos nos acostumar com isso. Há um grande risco das pessoas se acostumarem e achar que a vida é assim, que será sempre assim. Nós precisamos dar um basta à violência, cada um fazendo a sua parte, mas sem dúvida que os poderes públicos atuando de forma mais eficaz. A corrupção é uma forma de violência? A corrupção é uma forma de violência e ela mata, por isso precisa ser combatida, uma vez que quando se desvia dinheiro público está se negando ao povo o direito à educação, o direito à saúde, à segurança pública e assim vai. Está aí, professora. Eu poderia acrescentar Sim. sobre esse tema. Não acredito no aumento de pena para resolver o problema da violência. Não acredito na tipificação de outros fatos para punir pessoas que cometeriam ilícitos penais, que não cumpririam a lei. Eu não vejo isso como solução para esse terrível problema. Eu afirmaria que para combater a violência no Brasil, nós temos que investir em medidas públicas mais eficientes, diminuir a desigualdade, melhorar a educação, apoiar a família, ajudar o jovem, como diz a professora, no emprego, arrumar emprego para a nossa juventude. Eu tenho aqui a participação. Isso é muito mais eficiente do que simplesmente colocar o menor na prisão. Eu tenho aqui a participação lá de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, do Sérgio. Ele diz assim, qual a solução para estancar a brutal violência no sistema penitenciário nacional, praticamente entregue a facções criminosas e que desemboca nas ruas, emergencialmente falando, o que fazer? É que eu acho que, tanto eu como o doutor Roberval, o que nós estamos querendo dizer é que as medidas deveriam ser tomadas antes. Por que não construímos escolas em vez de presídios? Por que não investimos milhões em escolas de qualidade, em centros de convivências para jovens, em lugares onde os jovens possam estar? A questão da arte, o fortalecimento das ações que os adolescentes gostam, a arte, o teatro, a música, o emprego. Por que a gente só pensa... Quando a gente pensa que a medida melhor é a prisão, a gente está sendo imediatista. A gente não está pensando a longo prazo. Todos os países que conseguiram evoluir e conseguiram índices altos de desenvolvimento foram países que investiram em políticas básicas, saúde, educação e assistência. Não foram os países que investiram em prisão. Nós estamos querendo... resolver só a pontinha do iceberg, sem tocar naquilo que realmente é a questão. A senhora e o doutor Roberval, tenho certeza que sabem que isso exige a existência de autoridades, não só competentes, mas com valores, autoridades comprometidas com o bem comum, autoridades honestas. Isso. E essa é a grave crise que nós temos hoje em nosso país. E, aliás, não só em nosso país, uma pesquisa recente mostra que no mundo inteiro nós estamos em crise. Temos o mais baixo nível de homens que são autoridades, moralmente, de homens que são autoridades hoje no mundo. Uma crise mundial de autoridades, com a moral lá embaixo. O Estado tem a obrigação de combater essas facções que existem nos presídios, comandam o crime, organizam o crime de dentro dos presídios. Todo mundo sabe que isso é uma realidade. E o Estado tem que ser eficiente, não pode abrir mão. Tem que ser muito enérgico nessa área. Eu vou trazer aqui a seguinte questão. Me chamo Alex, sou de Lindóia, em São Paulo. Superar a violência tem por obrigação superar a corrupção. Diante do cenário atual, as políticas públicas contra a corrupção são aplicadas somente nas penas. E também tem aqui ainda o Paulo Sérgio, lá de Fortaleza, disse assim, a violência ocorre onde o governo falha. Assim é o que acontece aqui no Ceará. Ele permite que os bandidos coloquem ordem e medo em todos nós. O Maurício Boriola, da cidade de Auriflama, ele diz assim, no atual governo, quais as ações para conter violências domésticas e desestruturação familiar? Aliás, não existem políticas para conter isso em nenhum governo, né?
Nós temos a Lei Maria da Penha, uma das melhores leis elaboradas nos últimos anos para combater a violência doméstica. E qual a causa principal da violência doméstica? Por que que o marido espanca a mulher, espanca os filhos? Se você fizer um estudo aprofundado, você vai ver que muitos têm envolvimento com álcool, com a bebida alcoólica, com drogas, com o desemprego, com a frustração da vida e da própria incompetência que ele está vendo aí do governo federal, com essa corrupção, ele acaba ficando até desestimulado, não acredita mais em nada, e isso até faz aumentar a violência doméstica. Uma pessoa vendo tudo que está acontecendo, pode ficar violento na sua casa, faltando dinheiro, faltando comida, e vendo o que está se passando nesse país. Mas a Lei Maria da Penha, ela é muito enérgica. E a violência doméstica tem sido combatida com prisão. Milhares de homens desse país estão presos e o por segundo ter ponto, agido assim. E o segundo ponto que o nosso telespectador pergunta é o que existe de programas, de leis para conter a desestruturação familiar. É a isso que me referi. Eu penso que o que a gente chama de desestruturação, eu usaria a palavra, não sei se desestruturação é a melhor palavra, mas a crise da família, não é? Acho que a gente vive uma crise de valores e crise da família. Que eu acho que eu concordo com o doutor Roberval, que está muito associado à questão do uso de drogas, à questão do desemprego, não é? A família, ela acaba sendo locus de violência, porque é onde tudo termina, não é? O homem está desempregado, ele passa no bar, ele bebe, ele chega em casa e bate na mulher. Então, se você tivesse outras ações anteriores a isso, provavelmente a gente teria uma diminuição também do que a gente chama da desestruturação ou da violência dentro da família. Eu acho que um resgate da competência das famílias. Nós temos trabalhado muito na psicologia com esse conceito. Como que a gente resgata a competência da família nas suas ações fundamentais de cuidado e proteção. Somente quando a gente trabalha com criança e adolescente, isso é muito importante, assim, que a família seja empoderada, que seja dada a ela condições para que ela exerça o seu papel de cuidado e proteção. É muito difícil você fazer isso quando você está desempregado, quando você sofre violência no ambiente de trabalho, violência na rua. É muito difícil que você possa cuidar e proteger bem seus filhos. Professora e doutor Roberval, na volta eu vou pedir aos senhores que reflitam sobre essa pergunta aqui. E qual o impacto dessa violência doméstica na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens filhos de famílias assim? Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já.